Boa noite! Hoje gravando uma live com um dos homens que eu admiro muito na minha vida. Um genro muito querido, uma pessoa assim de uma capacidade, gente, vocês não sabem como ele é maravilhoso. Fez MBA nos Estados Unidos, eu vou deixar ele contar a história. Mas ele mudou tanto a nossa vida, quando ele voltou do MBA, ele chegou aqui, ele botou assim, ó, prioridades que a gente devia tomar na clínica, coisas assim, ele administrou tudo. Gente, ele é maravilhoso. Convido todos vocês a ficarem na live até o fim por duas razões. Primeiro, porque ele vai ensinar muita coisa, gente, de administrar, de equipe, que serve para todos nós, né? Quem não tem uma equipe para administrar? Nem que a sua equipe seja filhos, marido, né? Funcionária do lar, aquela que te auxilia a gente toda hora. Nem que a sua equipe seja do seu trabalho, nem que a sua equipe seja assim como eu, uma clínica odontológica. A gente sabe muito, muito. É uma pessoa assim maravilhosa, que tem uma carreira meteórica na profissão dele. Uma pessoa muito do bem. Então, chama... Oi, Richaline. Oi, Kleber. Ai, tanta gente querida que eu amo. Kika, maravilhosa. Amo. Tivemos juntas hoje. Gente, muito bom estar com todos vocês aqui. Isadora, querida. Ai, minha filha. Imagina se ela ia perder a live com o Chito, né? O apelido dele, ela chama ele de Chito. O apelido carinhoso dos dois. São os queridos. Gente, eu tô aqui toda enrolada. Porque aqui em Porto Alegre tá tão frio. Deixa eu até me enrolar melhor. E aí vamos chamar o Lohan, que já deve estar ali. Vou só me arrumar aqui, me esquentar um pouquinho. Afinal de contas, Porto Alegre tá um gelo. Hoje prometeram um temporal aqui. Tô vendo se vai cair o temporal ou não. Enquanto eu espero as pessoas entrarem. E vamos lá chamar o Lohan. Ver se ele já tá a postos. Ô, Sandra, querida, mãe desse homem maravilhoso. Com vocês, meu genro, que eu adoro, que está entrando aqui conosco agora. A Aninha acabou de me ligar. Aninha, não me liga que agora já estamos na live. Aí, Lohan, tudo bom? Olá, tudo bem? Adoro esse quadro que tá atrás de ti aí. Tem uma história muito Esse aqui é o legal. quadro da minha sala. Essa história, tem uma história linda esse quadro. Um dia eu conto para vocês. E E aí, aí, sogrinha, assim, tudo ó. bem? Parei. Vê quais são os recados aqui. Parei, só um pouquinho. Tudo ótimo, Lohan. Quero Obrigado te pelo dizer que é um convite, prazer viu? estar fazendo uma live com você. Me sinto honrado, viu? Só gente importante participa aqui da tua live. Tô me sentindo um deles aqui. Não, e tenho que te dizer que tu é muito importante na minha vida, na vida da minha filha, na vida dos meus netos. Então, assim, ó, se tu já era importante na minha vida, agora tu é assim, ó, 10 vezes mais. Eu digo para os meus genros, gente, que eu amo mais eles do que minhas filhas, sabe? Porque eles fazem as minhas filhas muito felizes. Então, nada mais justo do que amar muito eles, né? Então, Lohan, vamos começar? Eu queria, assim, Vamos ó, lá. primeiro te apresentar um pouquinho rapidinho, depois eu já vou te passar a palavra, porque quando começar aquela parte, assim, mais Lohan executivo, eu quero que você comente. Mas, gente, eu Tá conheci o bom. Lohan quando ele era bebê. Eu tive a sorte da Sandra, na verdade, assim, o pai do Lohan, quem não sabe, é o Tita, foi jogador da seleção brasileira, ele jogava aqui no Inter e no Grêmio. Flamengo, nessa... né? Não, jogou no Flamengo. Mas assim, o Tá meu marido certo. tá aqui junto, Inter, tá, gente? Grêmio. Inter, Grêmio, tá certo. Mas, Acertou. mas quando eu conheci a sua mãe, teu pai estava jogando no Grêmio aqui. Tu tinha menos de um aninho. E nós ficamos muito amigas, porque nós somos da mesma religião. Nós somos da Igreja de Jesus Cristo Santo dos Últimos Dias. E aí eu tive a oportunidade, a sorte, a bênção. Nós somos muito amigas, porque nós somos da mesma religião. Desculpa. É o Alexandre ligando aqui o WhatsApp. O Instagram. Então, assim, ó. E aí eu tive a bênção de ser vizinha da Sandra. E eu me lembro quando a Sandra estava preparando o aniversário de um aninho do Lohan. E eu tive a sorte de estar lá no aninho do Lohan, até dar uma mão para a Sandra, algumas coisinhas que ela precisava para a festa. Eu me lembro de ter ido na loja com ela escolher a decoração, que foi de jogo de futebol, porque eu acho que o pai estava jogando na Copa, não foi? Eu tava, na verdade, eu ia fazer um ano justamente na Copa de 86. E, poxa, se eu não me engano, a festa do meu aniversário foi no dia que o Brasil foi eliminado pela França.
Eu acho que o jogo foi na parte da manhã, a festa foi na parte da tarde, e aí imagina, né? Chegou o pessoal na festinha, todo mundo com aquela depressão, né? O Brasil tinha acabado de perder, mas é isso mesmo, a gente morava em Porto Alegre e eu fiz um aninho aí quando a gente estava no Sul. Então eu já conheci o Lohan desde bem pequenininho, gente. Ele era assim muito fofo. E eu e a Sandra ficamos muito amigas. Aí eu me lembro que depois teu pai jogou no Japão, jogou na Itália, jogou no México. E Isso. eu e a Sandra, né, era naquela época que a gente fazia aquelas fotos de cartão de Natal, foto da família desejando Feliz Natal. E eu sempre recebia as da Sandra, eu tenho todas guardadas, e eu mandava as nossas para a Sandra. E a gente via assim os filhos crescendo. Então, assim, logo que a Sandra ganhou a Blanche, que é mais nova que o Lohan, eu ganhei a minha no mesmo dia, acreditem. E assim a gente ficava trocando fotos e tal, até que um dia a Sandra, nós fomos para o Rio, e eu sabia que a Sandra tinha voltado, e aí nós fomos na casa de uns amigos muito queridos. Eu falei assim, gente, eu preciso convidar minha amiga para esse churrasco, eu tô com muita saudade dela. Convidamos a Sandra e aí pronto. Aí as tuas irmãs já bateram o olho na Aninha, já acharam assim que ela ia combinar. Elas diziam assim, Aninha, tu não tá entendendo. Tu e meu irmão combinam muito. E aí depois o Lohan, na época ele estava jogando no Vasco, por isso que você não foi naquele churrasco, né? É, eu estava sempre envolvido, né? Um pouquinho do que eu talvez possa comentar aí com o pessoal, né? Tomara que a gente aborde os assuntos que a turma goste, mas eu até por acompanhar o meu pai, né, Sogrinha, eu sempre estive muito envolvido com o futebol, né? E tinha esse sonho de ser um jogador quando jovem, né? Quando pequeno. E aí, sempre que a gente tinha, na verdade, sempre os feriados, né, as datas festivas e tudo mais, eu sempre tive que me ausentar, porque eu estava ou viajando, ou jogando, ou treinando. Então, digamos que durante toda a minha infância, toda a minha juventude, né, até depois que eu saí para servir como missionário, eu acabei não usufruindo, né, de nenhuma data festiva. Assim, foram poucos os momentos assim que eu pude participar com a família, digamos, né, do Natal, né, do Ano Novo, dos feriados e tudo mais, né? Então, provavelmente numa dessas épocas que você foi para o Rio com a família, eu devia estar treinando, viajando em algum lugar envolvido com futebol. Gente, isso é uma coisa do Lohan que vocês precisam saber. Ele é extremamente focado. Quem já jogou basquete com ele, tênis com ele, futebol, tudo que ele faz bem feito. Gente, quem já ouviu a banda dele tocar, quem já viu o Lohan tocar, ele toca bem violão, ele toca bem cavaquinho, ele toca bem teclado. Que mais que tu toca, Lohan? Ah, poxa, a gente gosta eu gosto muito de música, né, Sabrina? Você mencionou aí as coisas que eu gosto de fazer, né? Que é a música, que é o esporte. E eu gosto de estar participando de tudo. E, na verdade, o que me faz me desenvolver nessas áreas é porque eu sou uma pessoa muito competitiva, né? Então, desde pequeno, e Extremamente aí focado. uma das histórias que a gente pode contar hoje também, um pouquinho da minha educação, né? A forma como minha mãe e talvez meu pai me educaram, foi sempre competindo, digamos assim, né? Meu pai sempre me inserindo nesse meio do esporte, né? Então, o fato de estar sempre competindo, a gente competia em casa, né? Jogando tênis, eu e ele e tudo mais, isso me fez sempre querer vencer, querer ser o melhor, querer fazer as coisas bem. Então, eu sou uma pessoa assim, sempre que eu me engajo, não é sempre que eu me engajo com as coisas, mas quando eu me engajo, eu me engajo para valer e me engajo para fazer do jeito Gente, certo. eu sou muito fã da tua mãe e teu pai, muito. E uma coisa que eu gostaria de contar aqui para as pessoas, que as pessoas às vezes, a gente não sabe, Lohan, a gente não sabe onde é que a gente acertou. Mas a É. sua mãe acertou muito bem. Eu acho que eu acertei com as minhas filhas também. Mas a sua mãe acertou muito. E o seu pai também. Então eu gostaria de contar um detalhezinho que eu sei, dois, bem rapidinho, que fizeram do Lohan essa pessoa forte que ele é. Muitas vezes eu noto que os pais tentam facilitar tudo para os filhos, Sim. tá? Mas eu me lembro da história do Lohan, que Olha a lá, Sandra hein? conta, Olha, olha lá, hein? a Sandra conta que ele saía para jogar tênis com o Tita e ele voltava sempre chorando. Porque o Tita dava um laço nele.
Ele era pequenininho, o Tito é muito bom nos esportes, competitivo também. Melhor jogador de golfe sênior do Brasil. Melhor jogador de golfe sênior do Brasil. Tem que o Alexandre aqui, que é fã também. A gente é muito fã da família, gente. Vocês sabem disso. Eu sempre digo que o meu irmão é o melhor do mundo, os meus genros são os melhores do mundo. Eu brinco aqui, mas é porque a gente é muito fã dessa família mesmo. E aí, a Sandra diz assim, nossa, ele chegava chorando porque ele tinha perdido e o Tita não deixava ele ganhar. Muitas vezes a gente erra com os filhos, né, Lohan? A gente, faz de conta que perde para o filho ficar bem. E não, na verdade, você torna as pessoas fortes quando você desafia. Eu pessoalmente, Sogrinha, eu tenho uma visão de que o verdadeiro amor por alguém é você preparar ela para o que ela vai passar no restante da vida, né? Você demonstrar o verdadeiro amor por alguém, e aí a gente está falando aqui de um amor de um pai, de uma mãe por um filho. O verdadeiro amor você mostra preparando o teu filho para o que ele vai enfrentar no mundo, né? E muitas vezes o pai e a mãe, eles têm essa impressão de que proteger o filho e a filha de tudo vai, de fato, preparar eles para enfrentar as adversidades que eles vão ter na vida, quando, na verdade, é o contrário, né? Então, claro que tem que ter uma dosagem, né, nisso tudo, mas quando pequeno, eu experimentei um pouco disso com meu pai, né? Então, a gente saía para jogar tênis, e eu ali com meus 5, 6 anos, sempre envolvido nos esportes, como eu falei, e o tênis era um esporte que, além do futebol, a gente fazia muito juntos, assim, como pai e filho. Uma atividade de pai e filho, a nossa era o tênis, né? Ele voltava do treino de manhã, onde muitas vezes eu ia com ele, e à tarde, às vezes, a gente ia jogar tênis. E se eu lembro de uma vez que eu ganhei dele, foi numas férias que a gente viajou juntos em família, e nas férias ali do meio do ano, no dia 20 de junho, meu aniversário, a gente estava nas férias e a gente foi jogar um tênis. E eu lembro que nesse dia eu ganhei. Mas eu acho que foi muito mais porque ele ficou com pena, né? Poxa, aniversário, o menino vai voltar chorando e tudo mais. Mas a história lá em casa é essa, porque todas as vezes que a gente ia jogar, eu voltava para casa chorando. E meu pai, poxa, ele contava a história, né? E até hoje ele brinca, né? Tira sarro e tudo mais, de que chegava ali, né? Para aqueles que jogam tênis, né? Quando o 7 ele vai até 6, né? Então, quando chegava ali no 5, meu pai conta essa história melhor do que eu, ele já me via do outro lado, né? Fungando, né? A lágrima caindo, e até hoje ele tira sarro disso, né? Quando chegava no 5, eu começava a fungar, começava a chorar e saía da quadra sempre chorando. Agora, eu sinceramente, Sagrinha, acho que essas lições que me ajudaram a me moldar como pessoa, sabe? Que me ajudaram a me preparar para as dificuldades que eu ia encontrar na minha vida, para as barreiras que eu ia precisar ultrapassar, para os desafios que eu ia precisar vencer. Poxa, posso falar aqui da época também que eu jogava futebol, que apesar de toda a educação e toda a condição financeira que a gente tinha na nossa família, né? Afinal de contas, meu pai teve uma carreira de sucesso, conseguiu financeiramente ter É um dos sucesso. poucos jogadores que eu conheço que hoje vivem tranquilamente de renda, jogam golfe, vivem felizes, porque muitas vezes as pessoas não sabem administrar. Sim, sim, sim. E o Tita foi uma pessoa que comprou o próprio passe, soube administrar. Ele foi um sucesso na profissão Isso, dele, né? então, mesmo tendo essa condição financeira, eu lembro que na época que eu decidi que eu queria investir nessa carreira de jogador de futebol, ele falou, olha, você vai correr atrás do teu sonho do jeito que os demais correm, né? E com as tuas condições, você vai andar com as tuas próprias pernas, talvez eu vou te ajudar aqui a fazer um teste aqui, um teste lá, mas é você que vai se virar. E eu lembro, Sogrinha, que apesar de ter uma boa condição, de poder ter, talvez, o carro na garagem, um motorista para me levar e para me trazer, eu, desde os 12 anos, eu pegava ônibus, né? Então, eu tenho amigos que a gente tem histórias juntos de pegar ônibus, acordar às 6 da manhã, sair da Barra, onde eu morava, pegar um ônibus, ir até a Avenida Brasil, depois pegar um ônibus para Xerém, que era onde eu treinava. Então, é um trajeto de 2 horas e meia. Na Avenida Brasil, eu parava lá, tomava um pastel, um caldo de cana, né? Treinava, voltava, mais 2 horas e meia
de ônibus, e isso eu fiz, ou seja, durante toda a minha infância, a minha juventude. Fui ganhar um carro, né? Fui receber uma ajuda para ter um carro, eu acho que com já lá para os meus 25 anos, né? Já Quando casado? já casado, né? Fui, né? Então, assim, quando muitos desses, até colegas meus que tinham as mesmas condições do que eu, recebiam as coisas ali, né? Com 18 anos, né? Tirou a carteira, já recebia um carro do ano e tudo mais. Então, eu sempre, apesar de toda a condição que a gente sempre teve, e eu não posso reclamar de nada em relação a isso, até das oportunidades que a gente teve na vida, apesar de tudo isso, eu fui criado assim, meu pai me botou no mundo mesmo e falou, cara, você vai se virar nos 30, né? Então eu tive que, e eu me sinto muito orgulhoso, assim, Ele criou um homem, de né? ter, exato, ele me criou para ter sucesso no mundo mesmo, e eu me sinto, assim, é uma das coisas que eu tenho muito orgulho de dizer, porque foram coisas todas conquistadas com o meu suor, com a minha dedicação, com o meu esforço, com o meu sacrifício. Então, é um pouco do que você estava dizendo, né? Essa educação que às vezes a gente quer acobertar nossos filhos, a gente quer super proteger, e a gente acha que esse é o verdadeiro amor, mas na verdade o verdadeiro amor mesmo às vezes ele até é um pouco difícil, né? Da gente aplicar ele, porque às vezes dói, né? Você colocar um filho numa situação que você sabe que é perigosa, que é difícil, que ele vai sofrer, mas é no fogo que a gente faz a prata, né? Olha, e é Então, verdade, eu concordo 100%. É muito mais fácil você dar um sim do que você dar um não. Mas né? você cria pessoas fortes na hora que você dá um não. Eu gosto de contar, e a minha mãe me proibia que contasse isso, mas ela não está mais aqui, ela não vai se importar. Que, por exemplo, as nossas filhas, claro que a gente podendo ajudar, a gente ajudava, mas a gente põe um limite no auxílio. Por Claro. exemplo, vou contar da Juju, a mais nova, quando ela mudou para os Estados Unidos, tinha um X para ela viver, mas quando ela casou e precisava de mais um X, ela foi fazer faxina. Ela fez um cartãozinho de faxineira e distribuía no prédio. A minha mãe, que vem de uma família de umas condições financeiras muito boas, pirava a Lohan. Ela dizia assim, não, por favor, eu mando dinheiro para ela, não deixa ela fazer faxina. Eu dizia, a senhora está proibida de mandar dinheiro, porque isso vai fazer ela se tornar forte. A É Juju isso. hoje tem 5 casas, tá? Uma ela vive, as outras 4 ela aluga. Se eu não tivesse, provavelmente, incentivado esse empreendedorismo nela, trabalha, vai... Ela vendia bombom na E ela é escola. super empreendedora, né? Toda vez que a gente vai lá fazer uma visita nos Estados Unidos, ela está com um negócio que ela tá desenvolvendo, alguma ideia que ela teve. Então, sem dúvida, é isso Não, mesmo. e é a mesma coisa que tu está falando. A gente poderia ter dito, não, não vai fazer faxina, fica em casa. Por quê? Deixa a pessoa crescer, desenvolver. A Keka foi para o shopping e fazia... Foi trabalhar de balconista, né? Gente, na Abercrombie, não tem problema nenhum. Isso não mata ninguém. Isso é muito importante para os nossos filhos, né? A Sem Aninha era dúvida. minha parceira, eram minha parceira aqui no Lar Santo Antônio, dos Excepcionais, que é uma entidade que tem crianças com lesões cerebrais graves. E eu me lembro que elas iam lá me ajudar a dar banho. E são adultos, elas trocavam fralda com cocô, com xixi. De manhã cedo, eu ajudava a escovar os dentes deles. Gente, isso só fez bem para as minhas filhas. Elas se tornaram pessoas normais. E por isso que eu sou fã da sua mãe e do seu pai. Sua, né? Não preciso te dizer o quanto eu sou sua fã. Então, assim, gente... Recíproco, viu, Sagarinha? Recíproco. Eu sou seu fã E também. aí, gente, a gente começa a pensar que, na verdade, o sucesso vem de escolhas boas, né, Lohan? Sim. Eu tenho certeza que as tuas escolhas sempre foram muito boas, tá? Claro que tu casou com a minha filha, isso eu já acho maravilhoso. Tô brincando, A melhor gente, de todas as escolhas foi essa. não, mas começou antes. Eu me lembro que nós somos da mesma religião e o Lohan, ele já era um jogador de futebol. Tu estava no Vasco, né? Na verdade, eu atuava na divisão de acesso aos profissionais, que é a que a gente chama de juniores, né? Então, ali com 17, 18 anos, prestes a fazer 19, eu estava no Vasco. Digamos que estava num momento super bom. Aqui no Sul estava o goleiro do Inter, Colomba. Ah, ele jogava com o Lomba, que é o goleiro do Inter, que todo mundo deve conhecer. Tem muita gente hoje em dia que tá aí, ou seja, que vingou, que teve sucesso, o Lomba, o Cortez, que é o lateral do Grêmio, o Camilo, Ai, adoro o Camilo. São todos o pacientes meu. próprio, Camilo, o Lomba. próprio, o próprio Maicon, que é o capitão do Grêmio. Enfim, tem uma série de
de jogadores hoje que atuavam na minha geração, né? Que é os nascidos em 85, que a gente chama. E, gente, eu E posso garantir para vocês, se o Lohan tivesse ficado, gente, ele ia ser um sucesso, porque ele é focado. Ele só tem sucesso em tudo que ele faz, tá? talvez eu chegasse lá de teimosia, viu? Porque eu não ia dar o braço a torcer, mas eu acho que eu fiz a escolha correta, na verdade. Qual era a situação, né? Eu estava nos juniores, tinha jogado futebol durante todos os anos, né? Toda a infância, toda a juventude. Comecei com futebol ali com 6 anos. Aos 12, eu vim para o Brasil sozinho, né? Meus pais ficaram nos Estados Unidos junto com a minha família. Logo no ano que meu pai parou de jogar, eles foram para os Estados Unidos. Minha mãe queria que os filhos aprendessem a falar inglês e todos eles foram para os Estados Unidos. Eu, com 12 anos, optei por ir para o Brasil, vir para o Brasil, no caso, porque eu queria ser jogador, esse era o meu sonho, né? E eu sabia que aos 12 anos você iniciava a disputar os principais campeonatos, né? Na categoria Mirim. E aí você tinha lá o Mirim, depois você tinha o Infantil, você tinha o Juvenil, e aí então depois você ia para os Juniores, que era aquela etapa onde você está prestes a dar o próximo passo ali para o futebol profissional. Acontece que você mesmo falou bem, né, Sogrinha? A gente faz parte da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, e como membros da igreja, os jovens, né, principalmente os homens, aos 19 anos, eles são chamados para servirem uma missão, né? Servir por 2 anos pregando o evangelho, né? As pessoas, fazendo proselitismo. E esse era, poxa, um dilema que eu levava comigo desde jovem, desde criança. Eu perguntava para minha mãe, o que eu vou fazer, né? Eu estou investindo tanto na minha profissão, quero tanto ser jogador de futebol, o que eu vou fazer quando chegar aos 19 anos? Eu vou, poxa, largo tudo, vou ser missionário, ou então não faço a missão e sigo o sonho de ser jogador. E ela sempre foi muito sábia, assim, nas respostas dela. E ela sempre me disse, olha, Lohan, investe nas duas, né? Se prepara para ser um missionário, né? Seja fiel, seja obediente, guarda os mandamentos, estude as escrituras, faça oração, se prepare para ser um missionário, sirva o próximo, mas se prepare também para ser um jogador. Treine, se dedique, dê sempre o seu melhor. E quando você chegar na idade de decidir, aos 19 anos, Deus vai te mostrar o que você deve fazer. E foi muito interessante, porque nessa época que eu precisava tomar essa decisão, foi uma época que, digamos, que eu comecei a ter talvez um amadurecimento, até mesmo espiritual, né? Comecei até a me aproximar mais das coisas de Deus, né? Estudar mais as escrituras, orar com mais frequência, e acabei optando por servir como missionário, né? E aí tudo vai da nossa perspectiva, né, Sogrinha? A gente acredita, como membros da igreja, que o objetivo pelo qual a gente está na Terra é para a gente se preparar para um dia voltar a viver com Deus, né? Que este aqui é apenas um teste para a gente um dia voltar a viver com Deus. Então, se eu tinha essa perspectiva eterna na minha vida, ou seja, o que me aproximaria mais desse objetivo eterno que eu tinha, né? Poxa, uma mera profissão terrena, ou seja, a profissão aqui da Terra, ou 2 anos me dedicando puramente ao Evangelho. E foi assim que eu tomei a decisão. A decisão, acho que mais acertada da minha vida, mais acertada não, que a mais acertada foi casar com a tua filha, mas talvez a segunda mais Gente, acertada eu posso foi... querer um genro melhor que esse? O homem temente a Deus, que só faz escolhas boas. Gente, que ama minha filha. Gente, eu não posso ser uma mulher mais realizada. Eu acho Aí, acho gente, que essa foi a decisão, né? Então eu fiz isso, eu decidi servir como missionário, larguei o futebol por 2 anos, né? Então as pessoas que imagino que já devam ter visto os missionários na rua, eles andam sempre de camisa branca, de plaquetinha, de gravata. É um trabalho que você faz por 2 anos. Nesse período você não estuda, você não trabalha, você não namora, você não faz nada, você se dedica somente àquilo. não vai nem no cinema. Não é no cinema, né? Fala poucas vezes com a família, né? Você fala no Natal, você fala no Dia das Mães.
e você está ali exclusivamente dedicado ao trabalho de fazer o proselitismo do evangelho, né? Então, voltando desse trabalho, eu acabei retomando para o futebol, voltei sem saber o que fazer, na verdade, até então eu só jogava bola, então eu não sabia do que eu, né, que eu ia viver, o que eu ia fazer, com o que eu ia trabalhar, não sabia nada, porque tudo até então era só futebol, né? E aí quando eu voltei, até dar um pouquinho de tempo de eu me preparar para eu traçar um plano, digamos que um plano de carreira, eu voltei a jogar futebol, né? Me profissionalizei, joguei 2 anos no futebol profissional, joguei a segunda divisão do Campeonato Carioca, depois joguei a terceira divisão do Campeonato Carioca, e aí, na verdade, eu voltei mais porque, poxa, ganhava um dinheirinho ali, me sustentava, consegui casar, quando eu casei eu jogava bola ainda, né, me sustentava com o dinheiro do futebol, mas eu já tinha na minha cabeça que eu ia deixar o futebol, eu ia encontrar um trabalho, eu ia casar, eu ia formar uma família, e eu ia me dedicar a outras coisas, né? Então foi um pouquinho aí do processo de decisão e de como as coisas aconteceram. Tá, isso era muito importante a gente falar, tá? Porque tem muita gente preparando sua carreira, muita gente. Como é que a gente faz para ter uma carreira de sucesso? Bom, hoje ele é diretor para toda a América Latina da Oracle, que é uma empresa que eu amo, sou a maior orgulhosa que meu irmão trabalha lá, tá? Até porque é uma das maiores empresas de software do mundo. E assim, ó, o Lohan, assim, ó, a Oracle, para quem não sabe, as pessoas dizem quantos meses elas trabalham na Oracle. Porque é uma empresa que puxa, né? Cobra resultados, que eu acho excelente, tem que ser assim, tá? Mas o Lohan não vai dizer quantos meses, é quantos anos, porque é uma pessoa assim, ó. Quem olha, tomara que o chefe esteja assistindo, porque vocês têm a maior sorte do mundo. O Lohan é muito focado, tá? E não é a sogra dele falando. Pessoa que convive assim com a família a vida inteira. Eles têm muito sucesso, porque são pessoas do bem muito focadas. Mas tu podia contar como é que começou esse teu planejamento? Ou foi simplesmente deixa a vida acontecer, deixa a vida me levar? Porque tem muita música legal, deixa a vida me levar. Só que a vida não leva para onde a gente quer se a gente não tomar decisões, né? Podia contar como é que foi isso, Lohan? Conto sim, olha, a verdade é se eu alguns anos atrás, ou se eu agora falasse para vocês que há muitos anos atrás eu me via na posição que eu tô hoje, eu vou estar mentindo. Na verdade, eu pessoalmente nunca consegui vislumbrar exatamente o que eu queria na minha carreira, onde é que eu poderia chegar e tudo mais. Agora, eu sempre consegui enxergar o próximo passo, né? Então, é como se fosse o farol do nosso carro, né? Que a gente enxerga ali, ele não consegue iluminar a estrada toda, mas ele ilumina ali os 10, 20 metros à tua frente, que é o suficiente para você continuar no teu trajeto com o teu carro. Então, na minha carreira, desde que eu comecei, eu não sabia onde eu ia dar daqui a 10 anos, 15 anos, né? Quando eu comecei lá atrás, mas eu fui olhando passo a passo, né? Então, hoje, talvez, se existe alguém aqui que esteja planejando sua carreira e não saiba exatamente aonde quer estar daqui a 10, 12 anos, poxa, talvez não se desanime, né? Não é um grande problema. Eu acho que o mais importante é você ir conseguindo enxergar um pouquinho de cada vez, né? E aí, falando um pouquinho sobre carreira, eu acho que vale a pena, Sogrinha, eu compartilho algumas coisas que eu acho que me ajudaram, assim, sabe, a chegar nesse momento, Tu podia chegar só talvez explicar nessa um posição. pouquinho a tua trajetória? Ele se formou em administração Claro. no Rio, aí ele foi fazer um MBA. Claro, olha, eu voltei do futebol, comecei antes do futebol fazer educação física, depois que eu voltei, antes da missão, né? Antes da missão fazer educação física, quando eu voltei da missão, e aí eu acho que até um ponto que eu quero comentar, é muito importante assim a gente ter um autoconhecimento, sabe? A gente se conhecer, a gente conhecer nossas habilidades, a gente conhecer nossas fortalezas, a gente conhecer, saber um pouquinho das nossas vocações, né? Eu lembro que eu voltei do serviço missionário descobrindo algumas coisas que eu sabia fazer que eu nem imaginava, sabe?
eu comecei a ver, poxa, eu acho que eu tenho uma qualidade aqui para me expressar, para falar com as pessoas. Eu acho que eu levo jeito para me apresentar em público, para falar em público. Eu acho que eu levo jeito aqui para treinar as pessoas. Eu vejo que eu acabo muitas vezes sendo uma influência positiva, acabo sendo exemplo para algumas pessoas. Então, durante esse período como missionário, foi muito interessante, porque eu comecei a descobrir algumas coisas que eu tinha de qualidade, né? E eu acho não, eu tenho certeza que todos nós que estamos aqui na Terra temos qualidades, temos talentos, temos dons, temos vocações. Então, eu acho que uma das coisas importantes sobre uma carreira de sucesso é você ter um autoconhecimento, saber onde estão as tuas fortalezas, o que você gosta de fazer, o que você faz bem. O mundo hoje, ele por si só, ele é extremamente competitivo. Então, se você for entrar para competir em alguma coisa que você não tem muito prazer em fazer, ou que você não gosta de fazer, ou que talvez você não leve muito jeito, vai ser difícil, né? Vai ser difícil, porque você vai estar competindo com pessoas que talvez gostem de fazer alguma coisa, ou tenham prazer, tenham aquela vocação, e vai ficar, não vou dizer que vai ser impossível, mas talvez fique um pouco mais difícil de você conquistar o teu espaço, né? Então, voltando à tua pergunta, Sogrinha, eu voltei então da missão, comecei a estudar administração, me formei em administração, comecei a trabalhar na NET, fiz um processo ali na NET de trainee, então acabei passando por várias áreas da empresa, acabei me descobrindo na área comercial, na área de vendas, e dali, digamos que eu comecei a galgar posições, né, e conquistar o espaço na área comercial. Então, eu trabalhei na NET, entrei na área comercial, fiz o processo de trainee durante 1 ano e meio, depois fui aprovado numa posição para supervisionar um time de vendas, depois virei um coordenador de vendas, depois fui para a Oi, virei um gerente de vendas, e aí um segundo ponto que eu queria comentar com vocês sobre ter sucesso na carreira, depois do autoconhecimento, é a gente investir na nossa carreira, né? Mas eu falo disso já já. Mas só para concluir, fui fazer um MBA fora, nos Estados Unidos, voltei e aí entrei na Oracle, que é onde eu vou fazer 4 anos em agosto. É uma empresa que eu tenho não só um orgulho enorme, né? Eu costumo dizer que meu coração é vermelho por causa da Oracle, porque eu amo de paixão trabalhar na empresa que eu trabalho. E não é só orgulho que eu tenho, eu na verdade tenho muita gratidão, porque quando eu voltei do meu MBA, a gente, poxa, voltou com uma mão na frente e outra atrás, né? A gente juntou uma quantia para viver 2 anos nos Estados Unidos, né? No período do MBA você não pode trabalhar, você fica à mercê dos estudos, você está ali só para estudar, então são 2 anos, a gente foi com 2 crianças, então eu, minha esposa e 2 crianças, 2 anos nos Estados Unidos sem poder trabalhar. Então, todo esse dinheiro foi juntado por mim e pela minha esposa, né? Ela já tinha começado Posso dar a atender. um particular aí? Pode? Isso mostra, porque assim, quem não investe na própria carreira, gente, não cresce. Eu me lembro assim, e tem estudos científicos falando isso, né? Cada vez que você estuda, você sobe um patamar na sua vida. Então, assim, eu mesma, eu tenho 3 pós-graduações e um mestrado, e não foi fácil também fazer não, viu, Lohan? Eu me lembro que o último especialização, que foi de implantodontia, a gente estava com muita pouca grana, 3 filhas adolescentes para casar, inclusive nós casamos a Aninha no final do meu pós-graduação de implantodontia. Só que, gente, precisa de coragem. Quem quer vencer na vida, eu tenho conhecido que ele fala assim, é que você vive, eu vegeto, mas para isso, é uma opção sua. Né? O vegetar, gente, se você parar a sua carreira, você não sobe um patamar. Então tem que estar sempre estudando, sempre se aprimorando, sempre indo, sempre estudando. Isso mostra um pouco do seu caráter. Você, além de uma pessoa super focada, você é uma pessoa extremamente corajosa, Lohan. Isso é uma coisa que eu tenho muito orgulho de vocês. Porque pegar 2 crianças pequenas, como eles fizeram, foram para Los Angeles. Fazer um MBA difícil, não é fácil, não. Qual foi a faculdade mesmo?
USC. A gente foi para USC, que é a University of Southern California, né? É um MBA maravilhoso, para quem não sabe, tá? Então, assim, ó, ele foi para um MBA difícil, com 2 crianças, uma esposa. E, gente, não foi fácil. Eu me lembro, a gente ia lá visitá-los, não era moleza, não. A minha filha, eu criei minha patricinha mesmo. E eu me lembro dela lá fazendo faxina, cozinhando. O que muitas vezes eu, como mãe, morria de vontade de pagar uma empregada, dizer assim, quem sabe eu pago a empregada para minha. Mas não. Isso realmente, gente, fortalece. Esses momentos devem ter lembranças difíceis, mas tem muitas lembranças de vitória, não tem? Não, sem dúvida. É aquilo que a gente estava falando, né? São esses momentos que vão nos preparando aí para os desafios. E eu estava falando sobre isso, né, Sandrinha? Eu falei sobre o autoconhecimento, né? Alguns pontos que eu acho importante para quem quer ter uma carreira de sucesso, seja na área que for, né? E falei sobre o autoconhecimento. O ponto número 2 é você investir na tua carreira, né? Se você quer ter Coragem. sucesso na tua carreira, você precisa investir nela, né? E muitas vezes você vai precisar ter coragem, porque é, a gente gastou lá nos Estados Unidos praticamente todo o dinheiro que a gente tinha juntado. A gente chegou no Brasil com uma mão na frente e outra atrás. E, poxa, a gente já era casado há alguns anos, já tinha 2 filhos. Não que seja nenhum demérito pedir ajuda, né, para o pai ou para a mãe ou para alguém, mas essa Ninguém seria quer. talvez seria a última opção, né? A gente não queria estar numa situação de ter que pedir uma ajuda depois, digamos que já de casados muito tempo e com 2 filhos. Então, Terceira a gente. qualidade deles, autossuficiência. Eu acho que assim, ó, investiu na carreira, corajoso, focado, autossuficiente. Isso é muito legal, porque muitos filhos nessa hora ficariam assim, mãe, me banca, pai, me banca. É, Nunca, gente. Eles são, graças aos céus, eu posso dar esse elogio para os meus 3 genros, para as minhas 3 filhas, eles são extremamente autossuficientes. E muitos filhos, né, que estão nos escutando nessa hora, acham que pai tem obrigação de dar dinheiro. Não, meu pai tem obrigação de me dar dinheiro. Gente, autossuficiência é uma qualidade muito linda nas pessoas também, né? Desculpa te interromper. não, é isso mesmo. Então, e a autossuficiência, a gente pode falar dela da autossuficiência financeira, autossuficiência espiritual, da autossuficiência emocional, enfim. Mas, voltando àquele assunto que a gente estava falando, poxa, pessoalmente, e até dou os méritos aqui para tua filha, para minha esposa, porque ela sempre fechou os olhos e investiu. Ela sempre falou, olha, Lohan, se for para tua carreira, a gente vai fazer. Eu lembro que no meu primeiro emprego, e aí lembrem do contexto, né? Eu estava voltando do futebol, eu não sabia o que fazer da vida. No meu primeiro emprego na NET, na minha posição de trainee, eu lembro que, porra, me deparei com né? Um monte de linha horizontal, um monte de linha na vertical. Eu falei, pô, para que serve isso daqui, né? Como é que preenche esses espaços, né? Eu pensei. Eu lembro que eu voltei para casa aquele dia e eu falei para minha esposa, Aninha, olha, eu vou ter que usar esse tal do Excel e eu não sei mexer naquilo. E se eu não aprender a mexer naquilo, eu não vou ter sucesso. Então, eu preciso urgentemente fazer um curso de Excel. E eu lembro que naquele mesmo dia a gente entrou na internet procurando um curso de Excel e eu fui fazer um curso de Excel. Então, é muito importante a gente investir na nossa carreira, só que se a gente quer ter sucesso nela, sabe? E aí eu digo assim, investir é se capacitar, é aprender a fazer o inglês, é aprender a falar inglês, é desenvolver uma nova habilidade, é fazer um curso de especialização, é fazer um mestrado, enfim, talvez tenham muitas pessoas aqui nos ouvindo, né, que sejam consultores do Terra, por exemplo. Poxa, você precisa se capacitar e ter o objetivo de ser o melhor consultor do Terra do Brasil, né? E você Concordo. precisa saber, né? E você precisa saber sobre todos os óleos, né? Você precisa saber como é que eles são extraídos, como é que eles são produzidos. E não é só o óleo lá ali, o óleo de lavanda, né? Ou o Deep Blue, porque esse eu também sei, né? Esses são os mais comuns. Você tem que saber lá o Copaíba, não sei, os mais complexos, né, Sagrinha? Mas, ou seja, se você quer ter sucesso na carreira, você precisa investir tempo
você precisa investir energia e muitas vezes você vai precisar investir dinheiro, né? Se você precisar fazer um curso, se você precisar se especializar, se você precisar, enfim, muitas vezes você vai precisar fazer um curso e gastar um dinheiro, né? Financeiramente, investir alguma coisa. Então, Lohan, infelizmente, tu acredita que só faltam 20 minutos, né? Nosso papo vamos tá uma avançar, vamos, o papo tá, delícia. poxa, tá passando Eu rápido. vou ter que fazer uma segunda live com o Lohan, porque eu quero muitas dicas. Mas a gente podia dar um pouquinho de dicas de estratégia e equipe. Porque muita gente que está aqui, Vamos lá, assim como eu, tem equipe. Eu tenho equipe na do Terra. Gente, o Lohan me legal. ajudou tanto quando ele voltou do MBA. Claro que meu marido é de uma capacidade absurda, muito inteligente. Para mim, ele é genial. Mas, assim, o Lohan voltou com tantas ideias do MBA. Gente, não saiam que nós já vamos sortear, tá? Quando faltar 5 minutos, nós vamos sortear. E assim, ó, porque as pessoas começam a me perguntar quando é que vai ser o sorteio? Quando é que vai ser o sorteio? Daqui a pouquinho. Então, assim, ó, quando o Lohan voltou, ele nos auxiliou muito aqui na clínica. Eu vou dizer para vocês que foi um divisor de águas na minha clínica, tá? Porque ele veio cheio de ideias do MBA, porque ele estudou e ele sabia muita coisa. E os conselhos que o Lohan nos deu, foi assim, ó, tocou a nossa vida para frente. Eu sou imensamente grata quanto a isso. E se alguém está pensando alguma coisa... Nem todos foram fáceis de aplicar, né, Salguinho? Aquilo que a gente comentou no início. Aquele verdadeiro amor que muitas vezes eu tive que dizer algumas coisas que, poxa, talvez para vocês era difícil de absorver ou de aceitar, mas que nós fizemos, gente, vocês e mudou a nossa fizeram, vida. exatamente, que vocês fizeram e que no final deu certo. Então, é E aquele algumas verdadeiro vezes, amor que a gente falou lá no início, né? e muitas vezes, gente, o crescimento dói. Que é o que o Lohan está falando. Você vai ter que se dedicar, estudar, investir, se desenvolver, e dói o crescimento. Me conta, dicas para quem tem que lidar, por exemplo, uma equipe. Você lida com uma equipe? Quantas pessoas tem na sua equipe atualmente, Lohan? Olha, eu vou tentar traçar aqui um planinho para a gente falar sobre isso uns 8 minutos, Pode que aí a ser. gente vai até 9h50, depois a gente tem tempo para fazer o sorteio. Gestão de equipes. Olha, eu trabalho como gestor de equipes há mais de 10 anos já, tá? Já tive equipes desde 6 pessoas, 12 pessoas, até na Oi eu tinha uma organização, não estavam todos diretamente abaixo de mim, mas digamos que a estrutura toda que eu liderava tinha um total de 120 pessoas, né? Entre gestores, vendedores, assistentes e as pessoas do suporte. Então, hoje eu lidero uma equipe, uma estrutura que atende a todos os países da América Latina. Eu tenho um gerente que fica no México, tenho um gerente que atende a Argentina, Chile, Colômbia, tenho gente no Brasil, enfim, pessoas no Caribe, na América Central, e é uma estrutura de mais ou menos 30 pessoas, tá? Dicas sobre gestão, né? Sobre liderança. Talvez se eu pudesse citar 4 aqui nos 7 minutos que a gente tem, que mais vão atender ali a realidade de vocês, né? Que é o trabalho, né, com as equipes do Terra, tudo mais, que eu sou super fã, uso os olhos aqui, minha esposa usa os olhos, enfim, todo mundo, minhas crianças usam os olhos, o cachorro usa os olhos, todo mundo usa os olhos, né? E a gente é apaixonado pelos olhos. Mas o assunto liderança, ele começa com você mesmo, né? Então, não imaginem que você vai ter um time de alta performance se você não for um líder de alta performance, né? Muitas vezes a gente quer ter um time super motivado, todo mundo feliz, todo mundo produzindo, mas a verdade é que o líder, ele é o principal motor que vai fazer com que a equipe ande, com a equipe funcione da maneira devida, né? Eu costumo usar uma frase que se o líder ele corre, a equipe anda. Se o líder anda, a equipe senta. Se o líder senta, a equipe deita. E se o líder deita, aí a equipe morre, né? Então, se o líder estiver correndo... Maravilhoso isso. Se o líder estiver correndo, a equipe vai estar caminhando, né? Se você estiver correndo rápido, o teu time vai estar, talvez, correndo numa velocidade um pouquinho mais rápida. Na verdade,
qual que é o princípio aqui? O teu time ele vai estar sempre um degrauzinho de velocidade abaixo de você. E se você sentar, teu time vai deitar. E se você deitar, teu time vai morrer. Então, é muito importante a gente entender esse princípio, porque para a gente formar um time de alta performance, a gente precisa ser um líder de alta performance, né? E aí eu, poxa, gosto até de usar teu exemplo, porque eu vejo o quanto você é engajada como líder da tua estrutura, eu sei do sucesso que você está tendo, mas eu vejo o que muitas pessoas não veem, né? Que você fica até meia-noite trabalhando, que você fica até meia-noite estudando, né? Quando você vem aqui em casa, poxa, a gente te dá bom dia, você já está começando, você já começa a falar sobre os olhos, você já está, né? Você já está energizada, né? Falando dos olhos e tudo mais, da tua estrutura, da tua equipe. Então dá para ver que você respira isso. Eu sei que você faz sessões periódicas com a tua equipe, você serve a Todos tua os equipe. dias. Isso, você, né? Então você corre a uma velocidade alta. E é por isso que a tua equipe está correndo também, junto contigo, né? Então, eu acho que a primeira dica sobre liderança é que você precisa ser um líder de alta performance, se você quer ter uma equipe de alta performance. Acho que o ponto número 2 sobre liderança, é o papel do líder. Eu gosto muito de usar o exemplo até mesmo de Jesus Cristo, né? Não querendo levar muito para a religião, mas Jesus Cristo tinha uma equipe, né? Aqui atrás, ó, essa era a equipe de Jesus Cristo. Ele começou lá com uma equipe de 12 homens, né? E o que que ele fazia? Ele servia aqueles homens. Ele ensinava aqueles homens. Ele dava coaching para aqueles homens. Ele treinava, ele, sabe? Ele ensinava aqueles homens a fazer o trabalho que eles foram chamados para fazer. Eu acho que um Eu papel do gosto de líder pensar, eu acho muito legal, sabe como é que eles chamam do Terra o líder? É o líder servo. é isso, o líder servidor. Exatamente. Então, eu gosto muito desse princípio e a verdade é que quando você é líder, não é mais você que vai, digamos que fazer a coisa acontecer, são as pessoas. Então, a melhor coisa que um líder pode fazer pelo time dele é servir o time, ajudar o time, dar treinamento, dar coaching, tirar as dúvidas, andar junto, às vezes até fazer uma reunião junto, a pessoa ainda não se sente confortável, não se sente pronta, vai lá, faz uma reunião junto com ela, mostra para ela como é que faz, pega ela pela mão, fala, olha, vem cá, vou te ensinar. Nem todas as pessoas, nem todas não, nenhuma das pessoas nasce sabendo das coisas, né? Então, o ponto número 2 é o líder servidor. O ponto número 3, e aqui avançando rapidinho que a gente tem 2 minutos, ponto número 3 seria justamente essa parte das sessões periódicas, né? Da gente ter uma cadência com a nossa equipe. E aí vai depender de cada negócio, né? Quando eu tinha meu time, propriamente dito, né? Meu time de vendas, eu fazia todos os dias reuniões com eles, a gente se reunia às 9 da manhã, a gente começava, era rapidinho, bate-papo, meia hora, para a gente contar como é que foi o dia anterior, para a gente contar um pouquinho de o que está planejado para o nosso dia, se alguém tem alguma dúvida, a gente tira aquela dúvida, se alguém precisa de ajuda, a gente se coloca à disposição, mas as sessões periódicas, tanto para se colocar à disposição, para ajudar, e também para medir o avanço e o progresso do trabalho, elas são extremamente importantes, tá? Então, ser um líder de alta performance, ser um líder servidor, fazer as sessões periódicas com a equipe. E aí, por último, talvez a cereja no bolo é você reconhecer as conquistas, né? Você celebrar as conquistas, você reconhecer, você parabenizar. Quem que não gosta de receber um elogio, né, Sogrinha? De receber um parabéns, de ver que o trabalho está sendo reconhecido, de ver que o trabalho está dando certo. Então, o ponto número 4 é esse, ou seja, é reconhecer o trabalho, comemorar as vitórias, celebrar as conquistas. Eu vi que você, essa semana, comemorou aí no teu Instagram a conquista de cada uma das pessoas que Quero te avançou no agradecer nível do tanto, DTR, porque até né? dancinha você fez com a Aninha para mim. A Muito gente faz. obrigado! Quando é para celebrar, a gente faz, porque a gente trabalha, a gente se dedica, a gente se esforça para chegar nesse momento, que é a conquista, né? É por isso que a gente dá o sangue todos os dias, é por isso que a gente mata um leão todos os dias, para a gente chegar nesse momento de conquistar, de comemorar.
e acho que o líder ele precisa promover esses momentos de alegria, de satisfação, porque isso acaba criando aquele círculo de sucesso, né? Você acaba querendo repetir esse sentimento de comemorar de novo, de celebrar de novo, de conquistar de novo, e aí você vai atrás dos teus próximos desafios dessa forma. Então, eu acho que são os pontos assim que eu daria nesse pouco tempo que a gente tem: ser um líder de alta performance, ser um líder servidor, fazer as reuniões periódicas e reconhecer e celebrar as vitórias. Lohan, não tem como te agradecer essas dicas maravilhosas. E eu vou querer muito que você faça um treinamento com a minha equipe. Vamos fazer, vamos fazer. Não, vai ser um prazer. Assim como o Lohan falou, a gente se reúne todos os dias com toda a equipe, mas tem uma vez por mês que a gente se reúne com os líderes. E numa desses treinamentos de líderes vai ser o Lohan treinando. Primeiro porque ele tem conhecimento assim, vocês já viram, não tem como não me orgulhar, não ser apaixonada por esse genro, né? Você é suspeita, sogrinha. Você é suspeita para falar. Não, é verdade, é de coração. Vocês devem estar vendo aqui no meu olho, né? Que não tem como mentir, vocês viram, né, gente? Não preciso nem falar. Lohan, eu quero te parabenizar pelo líder maravilhoso que você é da tua equipe. Eu vejo as comemorações que você faz com a tua equipe. E tem trombeta, tem barulho, tem buzina. Gente, é show de ver. Eu me emociono, eu me arrepio cada vez que eu vejo as filmagens, tá? Acho muito legal. E nós vamos fazer o sorteio, mas se você puder não sair daí, eu tenho mais 50 perguntas, acredita? Só que... Gente, faltam 8 minutos. Então o Alexandre está preparando o sorteio. Vamos sortear. Vem cá. Tu tem que vir aqui. Não, tu tem que mostrar aqui. Porque eu vou bater foto, eu tenho que mostrar. É auditoria, sogrão. É auditoria do sorteio. Tem que ter. Tem que ter auditoria do sorteio. Tem que mostrar aqui. Então agora, nesse momento, eu vou abrir aqui os comentários. Vai que um parente meu ganha aí, o pessoal vai achar que é... Exatamente. Tem 843 pessoas concorrendo. Vou sortear então aqui, ó. Vou clicar. 843 pessoas concorrendo. Gente, o meu sonho, Lohan, é dar um kit desses para todo mundo que nos segue. Oi, Elinha lindona. 4, 3, 2, 1. @sol.tomasi. Não. @Rosicler Pazianotto. Deve ser gringa. Não, é que ele foram os 3 que ela marcou. @Rosicler Pazianotto. Rosicler Pazianotto. É gringa. Alguém me ajuda se a Rosicler Pazianotto entrou. Lohan, você é demais. Aí também acho, Kleber. Tá? A ideia é eu fazer mais lives com esse meu genro, tá? Porque ele é demais da conta. Ele tem muita coisa para ensinar. Rosicler, você tá aí. Pazianotto. Rosicler Pazianotto. Não estou vendo aqui. Não. A ideia, Lohan, é eu conseguir dar um kitzinho desse para quase todo mundo que me segue. Porque, assim, eu gostaria de, claro, ter o contato pessoal hoje para todo mundo sentir os olhinhos. Eu carrego o meu difusor pessoal aqui. Olha se a Rosicler não entrou. Rosicler? Rosimeire apareceu ali, ó. Rosimeire apareceu ali. @Rosicler. Monique, me ajuda. A Rosicler apareceu? Rosicler Pazianotto. Rosicler Pazianotto, você apareceu? Então vou dar um tempinho e chamar outro, se não aparecer. Parabéns, Lohan. Sucesso com sua equipe. Ele tem um sucesso, gente. Ele é maravilhoso. Não está, né? Ele é um mega... Não tá, né? Então eu vou sortear de novo. Vamos fazer outro aí, sogrinha. Vamos fazer outro aí. 15. Vamos, porque eu vou querer mais 15 dicas. mil, 14 todo mil, mundo 13 que tá aqui... mil, 12 mil, Alexandre, deixa para deixar. Gente, todo mundo que está aqui administra alguma coisa. Você pode administrar o celular, você pode administrar... Rosane Piazentin. Não, ela não tá. Então tá, gente. Foi o tempo, tá, Rosicler? Se entrar agora, desculpa, já foi. Fica esse aviso que depois as pessoas entram depois e dizem, mas eu tava na live. Acabou, teve todo esse tempo. Vamos lá. 4, 3, 2, 1... Letícia Castro F. Letícia Castro F. Fábio, querida. Letícia. Essa é uma líder que não tem igual. Fabiana e Francelino, lá de Portugal. São líderes que não tem igual. Vai, sogrinha, vai, sogrinha. Natana tá falando aí, vai, sogrinha. Letícia. Pô, não é possível que o pessoal não vai aparecer. É o dia da sorte. sorte. Chama no direct agora? Monique, agora que eu te chamo no direct? Será que teve sorteio?
Será que alguém ganhou? Monique? Não tá também, estão dizendo aqui. Como é o nome dela? Underline Letícia, arroba Letícia, Letícia, underline Castro F. Letícia, underline, Castro F. Você tá aqui, Letícia? Tem um delay de uns segundos O pessoal aí, da né? Oracle É. tá dizendo que enquanto não sair para ninguém da Oracle, a galera não vai Ah, deixar. Gente, quem é da hora, vocês têm que experimentar os óleos. Faça o Lohan colocar esses óleos na vida de vocês. Sabe por quê? Quando eu tô muito ansiosa, tem um que chama Consolo, que é maravilhoso. Tem o Peace, que é divino para dar paz, para dar, ó, para estresse. Vou já dar Não, dicas para olha, quem eu trabalha na na época Oracle. de fechamento, eu já dei para algumas ali o de limão, que dá aquela sensação de, como é que chama? Cheer. Que Esse dá eu preciso aquela te dar um. Esse aqui para animar para o animar, para pessoal. dar ânimo, a galera vem demais, inclusive. Motivate. Esses daqui são os Emotions, são maravilhosos. Letícia, underline, Castroff. Vamos ter que avançar, Sogrinha, com outro aí, porque vai acabar nosso tempo de live, não vai? Tá, vou ter que sortear de Mais novo. uma vez. Vamos pro Apareceu próximo. 10, dou-lhe Não. uma, dou-lhe Pode duas, vir. dou-lhe Não três. Não tá, vamos lá. Sortear de Vamos novo. para cima, vamos para cima. Tá, de novo, gente. Agora acabou o tempo. Não adianta dizer, ela apareceu. Já acabou. Arroba Glauci Costa, é de mesmo de ontem. Glauci Costa F. Arroba Glauci Costa F. Glauci, não ganhou, não. Ganhou sim, eu acho que ganhou. Arroba Glauci Costa F, fica olhando aí. Arroba Glauci, eu acho que ela tava no início da... Arroba Glauci Costa F, você está? Arroba Glauci Costa F. Gente, é assim, ó. Nós vamos dar um tempinho até para mim te dizer como são os olhos nessa parte emocional. Ó, Glauci ganhou. Apareceu a Glauci? Aqui, ó. Deixa eu... De leve curiosidade, né? Ela é lá do Nordeste. Glauci! Aê, Glauci, parabéns! Parabéns, Glauci! Ô, Lohan, deixa para encerrar aqui. A Ana não sabe do currículo do teu pai. O Tita foi campeão carioca, ele foi campeão do Brasil com o Flamengo, ele foi campeão da Libertadores das Américas com o Flamengo, ele foi campeão do mundo com o Flamengo, ele foi campeão gaúcho com o Grêmio, ele foi campeão carioca com o Vasco, ele foi campeão da Copa UEFA com o Bayer Leverkusen na Europa, ele foi campeão do México com o Leão, que há anos não era campeão, ele foi 2 vezes campeão, ele foi para Guatemala, ele foi campeão da Guatemala. Ele é um dos jogadores que mais títulos tem no Brasil. Campeão da Libertadores com o Grêmio. Arroba Tita. Arroba Tita 10 oficial. Arroba Tita 10 oficial, pessoal. Tá, e todo mundo tem que seguir o Lohan para aprender mais, porque ele vai estar sempre dando dicas de liderança. Tu podia fazer isso, né, Lohan? Não, e a galera aqui da Oracle, poxa, que estão me pedindo de óleo aqui agora, eu vou ter que fazer um investimento aqui, Sabrina. Porque eu só vejo aqui, ó, quero óleo, quero óleo. Vou ter que, poxa, essa live vai Mas vou te mandar uns kits só para sortear lá no pessoal quando ganhar. Boa, óleo. Boa, me manda uns kits aí, porque eu vou ter que dar um kit pra minha galera da hora. Quem fechou mês ganha uns óleos. Não, bateu meta 200%, ganha o kit. Nós vamos dar mirra, que é um óleo que custa uma banana, e nós temos alguns aqui, que nós ganhamos um monte de prêmio. Olha o que tá prometendo, gente. O mirra é 10 vezes o preço de a mirra é power. Gente, então assim, Lohan, faltam 2 minutos. Eu quero te agradecer muito. Gente, dizer que esse cara, vocês têm que seguir ele. Lohan, como é que tá? Arroba Lohan? Lohan _ Queiroz, com Z no final. Lohan _ Queiroz. Bom, depois marca. Deixa eu botar aqui, ó. Gente, vocês têm que seguir o Lohan, porque assim, ó, não tô brincando. Vocês vão aprender muito com ele. Lohan. Vocês vão aprender muito sobre como entreter 3 crianças na quarentena. Tem várias dicas lá no meu Instagram. A gente costuma colocar, às vezes, um pula-pula no meio da sala. Enfim, a gente faz de tudo aqui para entreter a criançada. Ótimos. Deixa eu fixar aqui agora, o Lohan. Gente, então sigam o Lohan. A gente vai fazer mais lives. E na próxima eu vou sortear um kit de 10 horas que eu fizer com o Lohan. Porque vale muito a pena. As dicas dele são muito boas para a gente não aproveitar. Lohan, muito obrigada pelo teu tempo. Eu sei que tu trabalha o dia inteiro, tem criança, tem esposa. Obrigada por estar comigo, pelas dicas maravilhosas que você deu. Eu espero que todo mundo da minha equipe assista essa live. Obrigado a você, Sagrinha. Um prazer estar contigo. Prazer ter participado aqui. Espero que a gente tenha contribuído aí com
com alguma coisa aí com o pessoal que participou, que ouviu. Ó, tá aí a Gláucia. Gláucia, você já ganhou. Tô te vendo. Parabéns, Glaucio. Parabéns mesmo. E aí, muito sucesso para você, para todo mundo aí da tua equipe. Enfim, vamos atrás dos nossos sonhos, vamos atrás aí das nossas conquistas. Falta agora 10 segundos. Gente, muito obrigado. Beijo, Lohan, que eu quero salvar essa live para todo mundo assistir, ajudar todo mundo. Obrigadão, um beijo, Sagrinha. Lohan. Valeu, pessoal. Muito, viu? Te amo também. Um beijão. Beijo.